Gente, um verdadeiro absurdo. Quando a gente pensa que já viu de tudo e agora vem com a notícia de que existe um suposto desvio de combustíveis da Polícia Militar de Sergipe que pode ter causado um prejuízo de mais de R$1 milhão aos cofres públicos. A notícia cai como uma bomba na gestão da Secretaria de Estado da Segurança Pública. Põe na tela, meu filho! Este documento, com data do dia 11 de dezembro de 2017, da Corregedoria Geral da Polícia, que traz detalhes sobre o inquérito militar, aponta para possíveis desvios de combustíveis da frota da PM, através de cartões da chamada rede ValeCard. Segundo o inquérito, a fraude funcionava quando o cartão era usado para debitar o valor do combustível que deveria abastecer a viatura. Só que isso não acontecia e o valor do suposto abastecimento era repassado para 2 policiais militares. O caso foi descoberto através de ligação feita ao Disque Denúncia. A investigação chegou até 2 funcionárias do posto de combustíveis, que foram demitidas assim que a empresa tomou conhecimento da fraude. Uma delas, que é frentista, contou que recebia os cartões de um policial e, com a ajuda de uma colega, simulava os abastecimentos. A denunciante contou que o militar identificado como 3º Sargento Robertson Souza Silva, conhecido como Beto, que trabalhava no setor responsável pelos abastecimentos das viaturas, entregava à frentista de 5 a 10 cartões, onde, de posse dos nomes dos militares, senhas, prefixos de carros e quilometragem, era possível fazer a simulação dos abastecimentos de aproximadamente R$150 cada um, para em seguida devolver o dinheiro ao mentor da fraude. Como a funcionária tomava conta do caixa, dava baixa no controle da contabilidade, trocando as entradas em dinheiro pelo saldo do cartão ValeCard. Chamou a atenção o fato de existir o cartão Coringa, que poderia abastecer qualquer viatura a qualquer hora e sem limite de quantidade de litros de combustível. Esse cartão acabou sofrendo mudanças logo que as investigações foram iniciadas e, posteriormente, acabaram sendo interrompidas à época, no ano de 2016, quando o chefe da 4ª Seção era o tenente-coronel Edenison. As diligências detectaram 17 viaturas suspeitas da frota da PM. Seriam carros de outros estados cadastrados no Detran como se fossem de Sergipe. Neste caso também, o tenente-coronel Edenison foi convocado a prestar esclarecimentos. Segundo o relatório, para despistar, houve mudança do sistema informatizado, a transferência do sargento acusado para outra unidade e o então chefe da CSM foi liberado para estudar no exterior. A frentista que prestou o depoimento informou que suspeitava do envolvimento de superiores, mas voltou atrás, o que levantou a possibilidade dela ter sido ameaçada. O esquema criminoso desviou o montante de aproximadamente R$3 mil por dia, repassando para a frentista cerca de R$500, mais R$300 para ela entregar a terceiros que ajudassem na fraude. Até a corregedoria que investigou o caso na época sofreu represálias. Oficiais que atuavam nas investigações foram transferidos pelo comandante-geral da PM. Olha, como foi frisado na reportagem, as funcionárias do posto de combustíveis foram demitidas assim que a direção do posto ficou sabendo da fraude. O caso foi encaminhado à juíza militar da 6ª Vara Criminal, ao promotor militar, ao secretário de Estado da Segurança Pública e também à OAB. Sobre o assunto, a repórter Candice Matos conversou mais cedo com o coronel Paulo Paiva, chefe da assessoria de comunicação da Polícia Militar. Acompanhe. Para falar mais detalhes sobre essa situação, estou aqui ao lado do assessor de comunicação da PM, o coronel Paulo Paiva, que a gente vai começar exatamente nesse ponto. O documento é datado de 11 de dezembro de 2017. É assinado pelo corregedor Coronel Gravatá e ele fala sobre uma fraude nessa questão de abastecimento que chega a um prejuízo de quase que R$1 milhão aos cofres públicos.
Sobre esse documento, quem assina é o Coronel Gravatar, mas a informação que vocês passam é de que foi o próprio comandante assim que tomou conhecimento. Como é que foi essa situação? Assim que o nosso comandante tomou conhecimento desse fato, imediatamente determinou a instauração de um inquérito policial militar para elucidar essa situação, apurar responsabilidades. A portaria que designou uma coronel da Polícia Militar para chefiar as investigações foi assinada pelo próprio comandante-geral. Mas ele não se limitou a isso. Ele adotou todas as providências legais cabíveis para, caso a suposta denúncia fosse verdadeira, o ilícito ser cessado. Por isso, o militar foi também imediatamente, o militar suspeito, afastado do Centro de Suprimento e Manutenção, a chamada garagem, que é o setor da Polícia Militar responsável pelo controle dos abastecimentos. Naquela época, o então corregedor, o Coronel Gravatar, entendeu que as investigações deveriam ser aprofundadas e determinou que fossem realizadas outras diligências. A própria coronel responsável pelo inquérito realizou todas as diligências solicitadas pelo então corregedor da Polícia Militar e toda essa investigação, Candice, seja a investigação inicial, seja o resultado das diligências solicitadas pela corregedoria, foram, de pronto, encaminhadas à Justiça Militar. Agora, por que diante de uma situação tão grave, o Coronel Gravatar, que chegou, que constatou essa situação, ele foi modificado do posto dele de corregedor? Olha, quando o Coronel Gravatar foi modificado de função, foi mudado de função, as investigações já haviam sido concluídas e esse resultado já havia sido encaminhado para a Justiça Militar. E é bom frisar que o atual função do Coronel Gravatar é responsável pela Central de Investigações, pela Central de Inquéritos da Polícia Militar, um órgão que trabalha par e passo com a Corregedoria. Não houve perseguição? Em absoluto. E aí, em relação ao soldado que é identificado como sargento identificado como Robertson, o senhor me conta que ele foi afastado. Ele foi afastado ou transferido? Veja, no primeiro momento, ele era o suspeito de estar realizando esses abastecimentos fraudulentos. Para cessar qualquer ilícito que de fato estivesse acontecendo nesse sentido, o comandante da polícia determinou que ele fosse transferido, afastado do Centro de Suprimento e Manutenção da Polícia Militar, que é o setor responsável pelo controle dos abastecimentos. Então, ele foi transferido, naquela época, para a companhia do 3º Batalhão, sediada na cidade de Ribeirópolis. Mas já não houve tempo suficiente, coronel, para que se chegasse a uma conclusão, que realmente os responsáveis fossem punidos? Essa investigação, ela foi concluída há mais de um mês atrás e que o sargento suspeito de ter cometido esse fato, ele foi indiciado neste inquérito, juntamente com a frentista a que nos referimos anteriormente, e agora competirá ao Ministério Público, se entender que há indícios suficientes dessa participação criminosa de ambos, denunciá-los para que seja instaurada a ação criminal, como as pessoas chamam, o processo criminal, a fim de responsabilizá-los por essa conduta, que é, obviamente, uma conduta muito grave. E o coronel Edenison, que era o chefe da seção, o chefe dele, de uma maneira direta ou indireta, o que vai ser feito com ele? Porque existe também uma suspeita de omissão, um comentário sobre uma suposta omissão. E aí a gente questiona o que foi feito ou por que tem essa suspeita. Olha, há muitas especulações em torno desse fato, mas é importante que asseveremos que a coronel responsável pelas investigações e pela realização das diligências solicitadas pela Corregedoria indiciou apenas este sargento que, à época, fazia parte do CSM. É por este motivo que vários militares, tanto do CSM quanto da 4ª Seção, eles foram ouvidos no âmbito das investigações, mas, frisemos, ao final, à conclusão dos trabalhos, a responsável pela investigação indiciou, por hora, apenas o sargento e a frentista do posto. Eu queria agradecer seus esclarecimentos. Segue com você no estúdio. Gente, estamos diante, infelizmente, de mais um escândalo no estado de Sergipe.
Nós vamos ficar atentos a isso, porque eu quero ver se a Polícia Militar vai agir com corporativismo. Ao que parece, não. Eu sinto falta de uma palavra um pouco mais específica do próprio secretário de Segurança Pública, João Eloy, que não aparece à imprensa. Não gosta de falar às pessoas, à imprensa, dar esclarecimentos. Sinto falta também da presença do próprio comandante, que simplesmente de um tempo para cá sumiu da mídia. Prefere jogar toda a batata quente nas mãos do Coronel Paiva. Infelizmente, eu digo isso com muita tristeza, nós temos como hábito aqui jogar mesmo no ventilador aquilo que andam colocando embaixo do tapete. Isso não é só jargão jornalístico, não. É porque nós temos esse compromisso com a verdade, doa a quem doer, e a Polícia Militar não escapa disso. Claro que eu não quero aqui generalizar. É preciso cobrar, e vamos cobrar de forma incisiva essa questão. Até porque existe aí um desvio de mais de R$1 milhão aos cofres públicos. E esse dinheiro foi para onde? Será que vai ser devolvido? Hein? Ou será que vão agir com corporativismo? Eu quero ver se somente a frentista será punida. Vamos acompanhar os desdobramentos, porque isso é grave. Vale lembrar que uma viatura tem o direito de abastecer, sabe com quantos litros? 16 litros apenas, para garantir, supostamente, a sua segurança. Ou seja, tá tudo errado. Tá tudo errado. Do início ao fim. Não dá mais para suportar esse tipo de coisa. É por isso que esse Estado está no fundo do poço, na lama.